A vitória que vence o mundo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Certo dia, alguém que não conhecia a capital de São Paulo e nem como chegar lá, embarcou num ônibus que o levou até lá. A sua ansiedade quanto aos possíveis obstáculos da viagem, após incomodar o condutor do ônibus, ele disse ao ansioso: "Não se preocupe, é só você embarcar no ônibus e depositar toda a sua confiança em Deus e em mim, que chegaremos lá são e salvos." Com alvos certos ou errados, todos têm fé. Tem sido comum ouvirmos que todos os caminhos levam a Deus. Será? No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, encontramos as afirmações de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus é o único caminho que nos leva a Deus e aos céus. João capítulo 14, versículo 6. Isso significa que quem deposita a fé no diabo e faz a vontade dele, no fim da vida terrena, chegará ao inferno e não a Deus. Mateus 25, versículo 41. 1 João capítulo 5, versículo 5 define: somente aquele que entrega 100% a confiança da sua vida a Cristo, o Filho de Deus. 1 João 5, versículo 5. Fé. É impressionante. Uma palavra composta de duas letras com sentido tão profundo que permeia a nossa vida a partir do momento em que ela nos leva ao conhecimento de Deus. O alvo da nossa total confiança no percurso da vida terrena e depois dela. A fé é a confiança absoluta em Cristo Jesus, o único que tem poder para a nossa vitória sobre a morte e nos conduzir para a eternidade com Deus. A jovem Maria, após ouvir do anjo Gabriel sobre ser ela a virgem da profecia em Isaías 7,14, proferida cerca de 740 anos antes do seu cumprimento, depositou a sua fé em seu filho biológico, Jesus, e em seu cântico de gratidão a Deus pelo grande privilégio, ela exclama: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. O nome Jesus significa Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando Maria disse: "Deus meu Salvador", ela fazia referência àquele que biologicamente, a partir daquele momento, já estava fecundado em seu ventre. A fé que vence o mundo. A expressão mundo, no texto, não está fazendo referência ao mundo geográfico, e sim ao mundo espiritual controlado por Satanás, isto é, o mundo das guerras espirituais entre Deus e o diabo, envolvendo especialmente toda a criatura humana de Deus deste planeta. A fé que vence Satanás. A fé que vence Satanás. A fé dos ateístas é embasada naquilo que os olhos humanos podem contemplar. Abre aspas. Se não vemos, é porque não existe. Fecha aspas.
No tempo dos judeus escravos no Egito, os incrédulos acreditavam nos deuses visíveis, ficaram confusos que o Deus invisível do povo hebreu mandou 10 pragas por causa da dureza do coração de Faraó. Êxodo capítulo 7 a 12. As pragas e a morte do exército egípcio no Mar Vermelho quase acabou com o Egito. Hoje no Brasil, nos deparamos com um homem controlado pelo diabo, duro de coração, cruel, sem sentimento humano, obsessivo à prática do mal, conduzindo o Brasil para o fundo da fossa, comparado ao faraó do Egito no tempo da libertação do povo hebreu. A fé que vence Satanás é a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo exige de nós uma vida comportamental comprometida com Deus, repudiando quaisquer ofertas do diabo, pois basta um só escândalo corrupto para Satanás nos enrolar como um inseto é emaranhado na teia de aranha. Por essa razão, existem vários crentes e pastores emaranhados em seus escândalos corruptos. Mesmo com as nossas limitações, durante toda a nossa vida cristã, em especial no ministério pastoral, temos seguido o exemplo de Jesus no deserto da tentação, especialmente quando o diabo, diante da fragilidade física de Jesus, pelos 40 dias de jejum, lhe propondo todas as glórias do mundo em troca da sua adoração, conforme lemos em Mateus capítulo 4, versículos 9 a 11. E Jesus mantendo o seu compromisso com o Pai Celeste, repelindo Satanás. Levando Deus a sério durante toda a nossa vida cristã e pastoral, temos rejeitado e repelido todas as ofertas corruptas de Satanás para o nosso conforto financeiro ilícito. Hoje, há quase 80 anos de idade, podemos andar de cabeça erguida e bater de frente com os arrogantes, petulantes, corruptos e ditadores com a autoridade de Jesus. Certo dia, propus uma autoridade petulante que havia me desafiado a oferecer-lhe todos os meus endereços pelo Brasil para o levantamento da nossa ficha de conduta. Descobrimos que vários fizeram isso e, diante dos resultados, se calaram. Hoje, nem o diabo não nos encara mais de frente. Na verdade, rabos presos nas mãos do diabo são sempre as razões de nos calar em meio às ameaças como temos hoje no Brasil. A fé que vence o mundo nos dá a liberdade para pedirmos a Deus para neutralizar o diabo e seus arrogantes ou seus agentes arrogantes e prepotentes quando necessário. Certo dia, numa reunião, alguém acostumado a afrontar crentes e pastores, após uma atitude provocadora, repreendi-o. Foi quando o tal se levantou do seu lugar para nos agredir fisicamente. Bastou-lhe dizer que o anjo do Senhor lhe neutralize para o tal cair desmaiado na nossa frente e ficar entrevado durante uma semana. Estamos aguardando uma ordem de Deus para irmos a Brasília e, em nome de Jesus, bradar contra o maior ditador arrogante e prepotente do Brasil, pedindo a Deus que eu neutralize dos pés à cabeça para frear tantos males que aquele monstro vem causando ao povo brasileiro pelo poder de Satanás. A fé que vence o mundo, no tempo determinado por Deus, nos fará traspassar os portais da morte, vencendo-a para sempre e entrando na vida além que Deus tem preparado para os que creem no Filho de Deus. Prezado ouvinte, você tem esta fé?